17 de dezembro. Difícil ser fiel em certas situações. Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor, e levou-os para Sinear, e colocou na casa do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs os nomes a Daniel Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego, nome dos deuses babilônicos. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros demais da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça perante o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, disse Daniel, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura, a sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro rei de Ciro, veja, persa, passou Babilônia. Nabucodonosor morreu, o filho morreu, o neto morreu, e veio os medo-persas, né? E
E ele continuou ali, não é? Então Deus abençoou ele ricamente porque ele determinou ser fiel a Deus no seu coração. Nunca é fácil ser exilado numa cultura estrangeira. Pode ser difícil compreender o que os judeus enfrentaram, primeiro sobre os babilônios e depois sobre os persas. Antes de ser deportado, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios de sua fé também estavam resguardadas na lei da terra. Pense em como deveria ser fácil ser fiel a Deus lá na sua cidade. Afinal, não seria mais fácil guardar o sábado se esse mandamento estivesse resguardado na lei da nação? Por outro lado, a história sagrada nos mostra que, sejam quais fossem os decretos do rei, mesmo que favoráveis à fé, a fidelidade vem do coração, do interior, de uma decisão. Caso contrário, o pecado, a apostasia e a ruína certamente o seguirão. Isaías 29, 13 e 14 diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obras extraordinárias no meio desse povo. Obras para que eles aprendessem a ser fiéis. Em contrapartida, para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. Vemos, por exemplo, Daniel na corte babilônica, que resolveu não se contaminar. Os 3 amigos foram lançados na fornalha de fogo porque não queria adorar os deuses de Babilônia. E Daniel foi lançado na cova dos leões, simplesmente porque ele orava 3 vezes ao dia. Era contra a lei daquele país. Não importa quem somos ou onde vivemos, estamos imersos em um ambiente que, até certo ponto, pode ser um grande desafio para a nossa fé e para o nosso testemunho, seja pelas leis ou pela cultura ou por ambos. Esses relatos em Daniel, embora tenham tido um final feliz, revelam que, apesar de estarem sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse terminado bem, não há dúvida de que esses homens teriam feito o certo. E nós podemos ver os discípulos, os primeiros cristãos ali em Jerusalém, diante da tirania romana, que foram perseguidos, mortos. Estevão foi apedrejado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e não teve um final feliz à vista humana, mas fizeram o que é certo. E à vista de Deus é o que vale, é isso: ser fiel até o fim, e aí terá a vida eterna. Quais são os seus desafios à sua fé na sua própria cultura? Ou na sua própria casa? Ou na sua própria família? Ou no seu emprego? Ou na sua faculdade? Qual que é o desafio? Como você está reagindo a esses desafios? Está sendo igual Daniel? Igual Ananias, Isaías e os 3 amigos de Daniel? Como você está reagindo? Ou está se acovardando diante de tudo isso e fazendo o que a sua consciência diz que está errado? Deus está com você. Ele pode te ajudar.